O jogo começa com Jimmy Hopkins, que é um garoto de 15 anos e que sempre arranja problemas. Indisciplinado e causando problemas com frequência, a mãe e o padrasto de Jimmy o enviam para um internato chamado Academia Bulworth. Quando Jimmy chega no internato, ele é recebido por Miss Danvers, que é a vice-diretora, e ela o leva imediatamente para a sala do diretor. O diretor da escola, chamado Crabblesnitch, adverte Jimmy para não arrumar problemas, pois Jimmy já foi expulso diversas outras vezes. O diretor então pede para sua assistente levar Jimmy ao dormitório masculino, e ele pede para Jimmy trocar de uniforme imediatamente. Quando Jimmy estava prestes a entrar no dormitório, uma gangue de valentões bloqueia o caminho. No entanto, Jimmy conseguiu nocautear um deles. Russell, o líder dos valentões, aparece e desafia Jimmy para uma luta, mas a briga entre eles é interrompida quando um professor aparece. O professor dispensa todos eles e diz para Jimmy para trocar imediatamente de uniforme. Dentro do dormitório, Jimmy conhece um jovem chamado Gary, que é bastante inteligente, mas muito problemático. E Gary diz que vai dominar toda a escola. Gary se oferece para ser amigo de Jimmy e o convida para seu quarto. Nesse quarto, Jimmy conhece um jovem nerd chamado Pat. Depois que Jimmy troca de uniforme, Gary convida para dar uma volta pela escola para se adaptar ao local. Gary leva Jimmy até a cantina da escola, onde ele apresenta os grupos de alunos, que são os Jocks, os Greasers, os Preepies e os Nerds. Os Jocks são os atletas da escola e também são os mais populares do internato. Os Greasers são os valentões e usam jaquetas de couro. Os Preppers são os alunos mais ricos e mimados da escola. E os Nerds são os mais zoados e passam a maior parte do tempo na biblioteca. Nos seus primeiros meses no internato, Jimmy se torna amigo próximo de Gary, Pat e os Nerds. Jimmy frequentemente ajuda os nerds quando outros estudantes da escola os intimida. Gary e Pat levam Jimmy para conhecer um homem idoso que mora não muito longe da escola. O homem idoso era um veterano de guerra e ele decide ensinar autodefesa para Jimmy, para que ele não precise lutar de forma imprudente. Algum tempo depois, Gary revela para Jimmy sua ambição de governar a escola em uma festa de Halloween e pede ajuda ao amigo. Mas Jimmy recusa imediatamente, pois só foi para o internato com o objetivo de estudar. Depois da festa de Halloween, Gary leva Jimmy para uma área subterrânea de esgoto da escola. Nesse momento, Gary conseguiu reunir a multidão da escola e ele difama Jimmy na presença de todos. Gary acaba incriminando Jimmy, dizendo que ele havia insultado Russell e a mãe dele. Ao ouvir isso, Russell fica extremamente furioso e ataca Jimmy, mas Jimmy consegue se defender de Russell e o derruba no chão. Gary acaba ficando furioso e ele sai do local. Jimmy ajuda Russell a se levantar, e ele diz que tudo o que Gary falou não era verdade. Jimmy e Russell se reconciliam e se tornam bons amigos. Após se tornar amigo de Russell e dos valentões, Jimmy se aproxima dos Preepers, depois de vencer um torneio de boxe. Jimmy também parece familiarizado com um dos Preepers, que se chama Ted, e que pede para ele comprar ovos. Quando Jimmy compra os ovos e os entrega no local de Ted, Gary aparece de repente e acusa Jimmy de ter falado mal da família de Ted. Embora Jimmy tenha tentado explicar que nunca disse nada de mal sobre a família de Ted, Ted parece não acreditar e diz a seus amigos para atacar Jimmy. Jimmy se defende e derrota um dos membros dos Preepers. Um dia, Pat diz a Jimmy que está cansado de ver a maioria dos grupos escolares brigando, pois isso coloca a segurança dos estudantes em risco. Pat diz a Jimmy para derrotar os Preepers, e Jimmy tem que provar que é melhor que eles lutando com um campeão de boxe chamado Beef Taylor. Jimmy consegue vencê-lo em um torneio de boxe e ele acaba até nocauteando Darby Harrington, que era o líder dos Preepers. Depois disso, Jimmy foi visitado por Johnny Vincent, líder dos Greasers, que pediu ajuda para espionar sua namorada, Lola, que supostamente estava tendo um caso. Johnny pede para Jimmy seguir Lola e encontrar provas de sua infidelidade. Quando Jimmy as fornece, Johnny o paga para atrair outros Preepers para uma armadilha, onde os Greasers o espancam. Por causa disso, Jimmy se torna amigo de Johnny e dos Greasers, mas aparentemente as ações de Jimmy despertaram a ira dos Preepers, que eram rivais dos Greasers. O líder dos Preepers, chamado Darby, manipula Jimmy a pulverizar grafites em um dos acampamentos dos Greasers, mas ao fazer isso, Jimmy perde toda a amizade que fez com os Greasers.
Por outro lado, Lola consegue persuadir Johnny a fazer uma corrida de bicicleta com Jimmy e os Greasers. No entanto, depois que Jimmy vence a corrida de bicicleta, Lola o seduz deliberadamente, fazendo Johnny sentir ciúmes e raiva de Jimmy. Johnny e Jimmy iniciam uma briga, até que Jimmy finalmente o derrota. Depois de controlar os Preppers e os Greasers, Jimmy pretende conquistar os Jocks, que é o grupo mais forte da escola. No entanto, Jimmy se mete em problemas quando Gary convence Ernest, que é o líder dos nerds, a não confiar em Jimmy. Assim, eles travam uma luta. No entanto, Jimmy acaba sendo mais forte e o derrota. Depois de fazer as pazes com Ernest novamente, Jimmy pede ajuda a ele para derrotar os Jocks. Ernest e Jimmy elaboram um plano para atrapalhar o jogo de futebol. Jimmy fica encarregado de roubar a fantasia do mascote do time para se infiltrar na academia da escola. Lá, ele começa a pregar peças como colocar super cola nos bancos da equipe e espalha bolinhas pelo campo para fazê-los escorregar. Depois de pregar peças nos Jocks, Jimmy tira a fantasia e luta com Ted Thompson, que é o líder dos Jocks, onde Jimmy o derrota facilmente. Depois que Ted é derrotado, Pete corre para Jimmy e ele fala para todos que Jimmy tinha conquistado os Jocks e se tornado líder de todos os grupos do internato. Pouco tempo depois, Jimmy fica em sua sala e ele se diverte, pois está governando toda a escola. Nesse momento, Pete entra na sala e tenta dizer a Jimmy que há um problema, mas Jimmy não dá atenção. Os líderes dos grupos decidem que Jimmy precisa fazer uma brincadeira espetacular e Derby sugere que ele faça um rabisco no prédio da prefeitura. Jimmy aceita e ele faz um rabisco no prédio da prefeitura. No entanto, quando Jimmy volta para a escola, ele percebe que tudo está um caos e que coisas estranhas estão acontecendo na escola. A livraria fica cheia de ratos e a academia ficou completamente em chamas. Johnny também tinha desaparecido e alguém tinha entrado no clube de boxe e roubado todos os troféus dos Preppers. Após resolver todos esses problemas, Jimmy recupera um pouco de respeito, mas todos ainda desconfiam dele. Eventualmente, Jimmy descobre que quem estava por trás de toda a bagunça eram alguns moradores da cidade e que odeiam os estudantes da escola. Jimmy vai para a cidade para tirar satisfações com os moradores e lá ele encontra uma garota chamada Zoe Taylor. Zoe era uma aluna da escola, mas que tinha sido expulsa por revelar que estava sendo assediada pelo professor de ginástica, mas ela não tinha provas. Jimmy e Zoe se tornam amigos depois que ele se vinga do professor de ginástica. Ao voltar à escola, Jimmy é chamado pelo diretor e o diretor fala que Gary contou a ele que foi Jimmy quem pichou o prédio e por isso Jimmy acaba sendo expulso. O diretor diz que tentou entrar em contato com a mãe de Jimmy, mas sem sucesso e por isso Jimmy pode ficar no dormitório até a sua mãe voltar. Jimmy acaba tendo que pedir ajuda a Russell para acabarem com os moradores da cidade que foram responsáveis por toda a bagunça que fizeram. Jimmy, com a ajuda de Russell, entram no esconderijo dos moradores e Jimmy consegue encontrar Edgar, que é o líder dos moradores. Após ser derrotado, Edgar fala que fez toda a bagunça por causa de Gary. Jimmy fala que também foi enganado por Gary e ele pede ajuda para Edgar para se vingarem de Gary. Jimmy se reencontra novamente com Zoe e ela fala que a escola está um caos e ele parte junto com Edgar e Russell para controlarem o caos da escola. Jimmy se reencontra com Gary e Gary fala o como foi fácil manipular todo mundo para fazerem o que ele queria. Jimmy não responde, mas após Gary insultar a mãe de Jimmy, ele fica furioso e ele briga com Gary. Os dois entram em uma briga e acabam caindo do telhado, onde ficava a sala do diretor. O diretor fala que ouviu toda a briga e que sabe que Jimmy é um herói por ter conseguido arrumar tudo sozinho, mas Jimmy fala que conseguiu tudo com a ajuda dos amigos. O diretor imediatamente expulsa Gary e recoloca Jimmy e Zoe. Ele também acaba expulsando o professor de ginástica ao saber da história de Zoe. Jimmy consegue juntar todos os grupos da escola novamente, acabando com todas as brigas e tornando melhor o ambiente escolar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver os outros vídeos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.